Vamos agora à entrevista do dia com Silvia Correia. Nosso assunto hoje é o clima político após as denúncias contra o ministro do Esporte, Orlando Silva. E para conversar conosco, nós convidamos o cientista político Rubens Figueiredo, diretor do CEPAC, Pesquisa e Comunicação. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigada por sua presença. Professor, como é que o senhor analisa essa sucessão de denúncias contra os ministros do governo Dilma? O senhor diria que as instituições estão mais vigilantes, que isso é claramente fogo amigo, ou que a corrupção está em alta? Qual que é a sua análise? Essa é a explicação Tostines, né? O que veio primeiro. Eu acho que, por um lado, a sociedade está mais vigilante, a imprensa está fazendo um trabalho de fiscalização que deveria ser feito pelo Congresso, pelas instituições fiscalizadoras. Agora, eu acho que o que tem de diferente é que a presidente está agindo. Às vezes já caíram 4 ministros, tem essa denúncia, ministros importantes, de pastas importantes. Então, essa sinalização para a sociedade que o Executivo está tomando providências, a gente não tinha observado no governo anterior. O senhor acha que a imagem do governo Dilma acaba sendo melhor dessa sequência de denúncias? Veja, a corrupção não é um problema do brasileiro. Quando você elenca os problemas que o brasileiro acha que são os mais graves, os mais importantes, a corrupção não está entre os mais citados, né? E como existe um clima de bem-estar muito generalizado, né? Para entender o Brasil, você tem que entender o seguinte: 70% dos brasileiros acham que a vida dele está melhor que a vida dos pais. E esses mesmos 70% acham que a vida vai melhorar nos próximos 2 anos. Então é uma situação onde você não tem motivo econômico para desaprovar o governo. Tanto é que a aprovação da Dilma hoje está no mesmo patamar, um pouquinho acima da aprovação do Lula no mesmo período de tempo no primeiro mandato. Agora, do ponto de vista político, manter um ministro como Orlando Silva, que é alvo agora de um inquérito, se esse inquérito achar de fato, constatar que as denúncias têm procedência, isso não é um desgaste político importante? Sempre é um desgaste, sempre é um desgaste. Agora, o que está acontecendo no Ministério dos Esportes é um problema estrutural. Acontece, já aconteceu em outros ministérios e certamente acontece em outros. Essas ONGs são criadas muitas vezes por estímulo do próprio Ministério para poder drenar recursos para os partidos que ocupam, né, loteiam esses ministérios. Então é um problema estrutural, não é um problema do Ministério dos Esportes. Agora, essa política de feudos, ela então está na origem do problema, né? O Ministério de porteira fechada. Eu tenho o cargo, eu sou o ministro, a ministra, e eu tenho todos os cargos importantes abaixo. Eu nomeio pessoas do meu partido, eu faço convênios com ONGs ligadas ao meu partido, eu beneficio cidades governadas por prefeitos do meu partido. Então isso cria porteira fechada, os ministérios são grandes feudos que fogem do controle, inclusive, do Executivo Federal e das instâncias que deveriam fiscalizar. E a presidente Dilma está conseguindo romper com essa política de feudos? Ela tem essa fama de ser uma gerentona. E ela conhece profundamente, porque durante muito tempo ela foi a grande coordenadora dos programas do governo. E ela tem uma imagem muito diferente do que o Lula tinha. O Lula era um político, ele foi formado na negociação. A vida inteira ele foi um negociador pelo lado dos trabalhadores. A Dilma não é uma negociadora. É uma técnica, é uma técnica executiva de administração pública. Então são estilos diferentes. Eu acho que ela exerce um certo temor, né, para que essa prática se perpetue. Agora, falar em Lula, essa aparição dele ontem de cocar e tudo, o senhor acha que tem alguma relação com as denúncias ou com a tentativa de tirar o foco dessas denúncias? Sugeriu-se ao ministro Orlando Silva que ele fizesse uma agenda positiva. Agora, o Lula não pode ver um cocar, um colar, uma camiseta e um boné que ele logo coloca, porque é da natureza dele, né? O Lula gosta de ser um presidente, ou um ex-presidente, um político, um personagem político sempre no centro das atenções. O senhor acha que tem chance de haver a candidatura de Lula em 2014 e não de Dilma à reeleição? Isso é muita especulação. Muito, né? Prematuro. Falar, né? Algo dessa natureza há tanto tempo da eleição, é muito difícil. Professor, hoje à noite a Dilma se encontra com Fernando Henrique, outros líderes políticos. Tem uma aproximação de Dilma Rousseff com o PSDB ou com a oposição? Olha, eu acho que antes de mais nada isso é um sinal de civilidade, né? O que o Lula fez durante os 8 anos foi não só
evitar encontrar com o ex-presidente Fernando Henrique, como hostilizá-lo. Eu acho que a Dilma dá um passo no sentido de ter um governo mais democrático, um governo menos intolerante e um governo que reconhece nos presidentes anteriores a contribuição que eles deram para o avanço do país. Para a gente encerrar, ano que vem eleições municipais, o senhor vê alguma chance da polarização PT e PSDB ser quebrada, por exemplo, pelo PSD de Kassab? Olha, o PSD é um fenômeno mundial, né? Em 6 ou 7 meses criou-se o terceiro maior partido e da terceira maior democracia do mundo. Então, certamente o PSD terá um protagonismo e essa polarização pode ser quebrada, sim. Obrigada, professor. Uma boa noite para o senhor. Boa noite. Gabriel, Estela.